Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre personagens que poderiam estar no torneio, parte 13, beleza? Então aqui vai ter, inclusive nesse episódio que vai ter umas referências a Naruto, inclusive, que é meio que inevitável, vocês vão entender aí quando eu for falar a respeito, tá bom? Então vamos lá. Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando de um deus, né? Que a ideia pra colocar ele aqui foi, no caso, feito ontem, no vídeo de ontem de One Piece, que eu tava fazendo uma teoria maluca lá sobre a fruta do Robirusse, né? Ter sido alterada, né? Meio mexida ali e ganhado um aspecto mais mítico, né? E no caso, tinha lá algumas coisas sobre deuses jaguares, né? Deuses da cultura maia ali. Tem várias entidades, na verdade, associadas ao jaguar, que é um animal que é associado frequentemente ao submundo, inclusive, né? E ontem eu trouxe o Night Sun, né? O fogo terrestre também, como é conhecido, que é um deus, né, antigo, que ele vira ali um jaguar, né, quando o sol se põe. Ele é meio que o sol no submundo, é mais ou menos essa a ideia, a pegada, né? E não só ele, mas existem outras variantes, né, de deuses com aspecto de jaguar ou com roupas de vestimentas de aparência de jaguar, beleza? E é o caso de um que eu vou trazer aqui hoje, que é o tal do L, o deus L. Não confundir com o L do Death Note, pelo amor de Deus. Mas esse deus L, ele é basicamente ali um deus que ele tem uma combinação de referências muito estranha. Eu levei um tempinho aqui pra poder pensar, matutar direito como é que eu encaixaria ele aqui. Porque ao mesmo tempo ele é um deus que em aparência, né, ele já tem uma certa idade, ele é meio que um ancião. Ele tá relacionado com o comércio, mais especificamente sobre a jornada especificamente, né? Ele meio que ele passa a ideia da viagem, sabe? Percorrida para fazer acordos e comércios e tal. E trocas de material, escambo e caramba 4. Além disso, ele também é referenciado, associado a feitiço, né? Feitiçaria também, ao misticismo. Principalmente por essa pegada do jaguar, né? Que ele tem uma roupa de jaguar, se não me engano. Ele também é associado à guerra, tá? Também. Então, na verdade, essa versão da guerra é uma versão mais moderna dele, é uma adaptação um pouco mais moderna. Mas basicamente ele tem uma associação muito, assim, uma mistura muito louca, tá ligado? Ele é, ao mesmo tempo, uma espécie de uma relação com comércio, com magia negra e guerra, tá ligado? E submundo, não tem essa ainda. Pô, caramba, é uma combinação muito louca. E eu imaginei aqui, pensando com o meu Tico e o Teco, que talvez a melhor referência pra ele seja algo parecido com o Hidan do Naruto Shippuden, tá? Mais especificamente o poder dele, né? Não o Hidan em si, mas a habilidade dele de fazer uma espécie de ritual de sacrifício para o deus de Ashin, né? No caso aqui em Shumatsu no Valkyrie, o cara vai fazer um ritual para ele mesmo, né? Já que ele é o deus da parada. E basicamente como é que funcionaria, né? Esse deus de aparência idosa, né? Ele poderia usar algo do seu inimigo como uma espécie de troca, né? Tipo, ele se baseia em algo que ele tira do seu adversário para poder dar pra ele uma espécie de maldição ou algo do tipo, sabe? Por exemplo, o Hidan, a gente vê, por exemplo, no Naruto Shippuden, que ele precisa do sangue do inimigo pra fazer aquele ritual do deus de Ashin, aquele símbolo no chão. E uma vez que ele completa, né, esse ritual, ele fica ali no centro do símbolo. E basicamente todo ferimento que ele sofre vai para a pessoa da qual ele extraiu o sangue. No caso aqui seria a mesma ideia, sacou? Ele faz ali uma área, né, que não precisa ser grande, senão acho que seria até muito roubado. E ali dentro daquela área, se ele sofrer um dano, ele acaba passando esse prejuízo, né, para o inimigo dele, né, na verdade. E isso seria bastante interessante, teria um pouco a ver com o comércio, teria um pouco a ver aí com a feitiçaria, né, com a magia negra, com a mandinga aí, né, e também teria algo a ver com o submundo, porque ele já é uma referência ao submundo. Inclusive é dito que ele é o verdadeiro deus do submundo, vamos dizer assim, maia, né, talvez por essa associação mais sobrenatural e tal. E ele poderia ser um cara até que, apesar de aparência idosa,
bastante violento e astuto, né? O que também daria aí um aspecto de guerreiro pra ele no fim das contas, né? Então tem toda a combinação da lore dele, né? Resumida e adaptada de um jeito diferenciado em Shumatsu no Valkyrie. É mais ou menos, eu pensei mais ou menos como os caras de Shumatsu no Valkyrie acabam adaptando realmente aí os personagens. Eu consegui encaixar um cara desse, eu tô surpreso comigo mesmo, que eu consegui fazer esse milagre aqui, cara. Isso é milagre, rapaz. Caraca, que doideira. Nossa senhora, acho que nunca mais vou conseguir usar uma ideia dessa tão genial assim. Enfim, indo para um outro personagem aqui, também um deus, eu gostaria de colocar aqui o Anansi, o Homem-Aranha, né? Não é um Homem-Aranha da Marvel, né? Mas é um Homem-Aranha, que é na verdade o deus aranha, né? Da cultura africana, que ele tem uma história muito legal, né? Anansi é de um conto, de uma lenda africana, de uma espécie de entidade ali, aranha, que tenta trazer pro mundo as histórias, né? As histórias, tipo assim, meio que as histórias do mundo, elas eram presas em um baú, né? Que ficava ali sobre a tutela ali do tal do Nyami, que é o deus do céu. E Anansi, no caso, tenta trazer as histórias para a Terra, né? Tenta trazer as histórias para a humanidade. E aí ele tem que fazer um desafio ali, né? Onde ele faz um acordo com o deus do céu, onde ele traz ali uma série de oferendas, vamos dizer assim, pra ele, né? Que é um leopardo, se não me engano, um monte de marimbondo, acho que é a mãe dele também. Sim, o cara vendeu a mãe, bizarro pra caramba. Então tem tipo um monte de acordo, acho que é uma fada também, ele coloca ali nesse balaio. E ele faz um monte de oferenda lá pro deus do céu, que fica contente e dá a história pra ele, né? Dá, no caso, os contos, né, da humanidade pra ele. E aí as pessoas podem finalmente falar sobre lendas, histórias, por aí vai. Bem legal essa historinha, bem maneira. E a Nancy poderia ser aqui também baseado em Naruto, tá? Mais especificamente sobre o Shino. Ele poderia ser, na verdade, uma espécie de deus insetoide ali, né? Ou algo mais parecido com o Shino, que é um homem casulo, vamos dizer assim, né? E ele poderia guardar ali no corpo dele diversos insetos especiais, insetos principalmente sobrenaturais, né? Peçonhentos ali, que teriam aí habilidades extremamente roubadas quando usados ali em enxames, né? Ele poderia criar várias teias, por exemplo, na arena, que deixaria o inimigo preso ou com dificuldade de se locomover. Ele poderia jogar esses marimbondos especiais do conto dele, que são... eu não sei como é que é a fonética exatamente, mas vou chamar aqui de umboro, né? Que é basicamente ali umas vespas, uma espécie de vespa ali que queima como fogo, né? E poderia, no caso aqui, já que estamos falando de Shumatsu no Valkyrie, poderia literalmente pegar fogo a pessoa na ferida, né? Pode ser também, seria algo bem interessante. E por aí vai, ele poderia ter uma combinação ali de várias criaturinhas ali que acabam ajudando ele por viverem dentro do corpo dele, saca? Bem legal. E é uma dinâmica muito legal, inclusive, bem maneira mesmo de se ver assim, Shumatsu no Valkyrie ser algo bem diferentão. E ele não precisaria de uma arma exatamente, né? Ele poderia só usar os insetos ali que ele teria no corpo dele. Também facilita bastante aí na hora de criar o personagem, com certeza. E bom, pra finalizar, eu queria colocar aqui um personagem que eu achei sem querer querendo esses dias aí. Eu não sei falar direito a fonética dele, mas seria como Ilia Murometis, acho que é esse o nome, ou Ilia de Muron, que é um herói das histórias eslavas, acho que é assim que fala, que basicamente ele é um herói diferente, cara, porque ele é um herói que começa sua jornada aleijado. Pois é uma história bem louca. Eu não vou contar aqui em detalhes porque tem muito nome eslavo, né, pra falar, e eu não vou conseguir falar isso aqui nem ferrando. Mas é mais ou menos essa história. O Ilia, ele seria ali um filho de um fazendeiro que, quando mais novo, ele pega uma doença, e essa doença não acaba fazendo com que ele não consiga andar. Ele só pode se rastejar para poder se locomover pelos locais, né? Mas ele ainda consegue levar ali uma vida normal, mais ou menos normal, né? Apesar de que as pessoas menosprezam ele. E aí um dia, dois peregrinos passam por ali, aparentemente eles têm alguma capacidade mágica ou algo assim, que eles resolvem dar uma chance do rapaz se provar, né, como um herói. E aí eles dão a ele a habilidade, né, de recupera ali o movimento das pernas, e dão pra ele uma missão, que ele tem que matar ali uma criatura que é o tal do Idolite
Poganoi, que seria ali um inimigo, né? Um inimigo monstrão ali, tipo o Berserk, sabe? Tipo aqueles monstros do Berserk. É mais ou menos isso. Ele teria ali que livrar Kiev dessa criatura aí, desse inimigo boladão. E ele faz isso, ele faz aquela jornada do herói, onde ele derrota vários soldados inimigos ali no caminho, derrota algumas criaturas míticas ali e tal, e no final ele acaba derrotando o inimigo aí, o alvo dele, né, e sendo uma lenda viva, né, então ele consegue fazer toda aquela jornada do herói clássica. Só que eu pensei em Shumatsu no Valkyrie de fazer algo um tanto diferente, tá? Primeira pegadinha. O Ilia, na história que eu imagino aqui dele em Shumatsu no Valkyrie, ele em nenhum momento recupera a habilidade de andar, tá? Na verdade o que ele faz é diferente. Os peregrinos, quando abordam ele, na verdade eles desafiam ele a ser um herói, sacou? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí o Ilia, ele usa ali um cavalo, né? Ele treina ali, ele treina lutar a cavalo. E ele fica tão bom nisso, e principalmente com o cavalo específico dele, que eu não achei o nome aqui exatamente na pesquisa, mas ele tem um cavalo específico lá dele, e basicamente ele consegue ser tão bom, tão apelão, que ninguém consegue derrotar ele. Ele vira um guerreiro implacável, uma vez que ele tá a cavalo, tá ligado? Porque o cavalo serve como se fosse as pernas dele, né? E aí acontece que no final, esse inimigo, né, a ser derrotado ali, que é o Idolitite, na verdade seriam os dois peregrinos, tá ligado? Seria um se chamaria Idolitite e o outro se chamaria Poganoi, tá ligado? E seria mais ou menos essa parada. E no final ele derrotaria os dois, inclusive, né? Daria uma surra nos dois. E acontece que quando ele fosse lutar em Shumatsu no Valkyrie, o volume dele não seria uma arma, mas sim a conexão que ele tem com o cavalo dele. Pois é, enquanto ele estivesse montado no cavalo, ele teria toda a capacidade, não só ele como o próprio cavalo, a capacidade de derrotar um deus, sacou? Seria essa a parada, a dinâmica. E ele já teria várias habilidades por si só, como humano, ele já teria muitas habilidades pra conseguir lutar contra seres sobrenaturais. Ele só precisa da capacidade de matar os caras, né? E no caso o Volund permitiria isso, sacou? Muito interessante. Seria mais ou menos a ideia do Lubu, né? Que o Lubu ele já é roubado por si só, ele só precisava de uma arma sobrenatural. É mais ou menos essa a ideia. E como tudo que ele usa, né, seria automaticamente capaz de matar um deus, vale citar aqui que todas as artes que eu vi desse cara, ele tem uma série de armas, não é uma só. Isso é bem legal, porque como a conexão dele com o cavalo seria o Volund, então tudo dele seria, né, sobrenatural. Então ele teria, por exemplo, um escudo sobrenatural, ele teria um chicote, que eu achei uma imagem dele com chicote sobrenatural, ele teria uma espada sobrenatural, eu vi algumas imagens que ele tem uma faca também, um par de facas na verdade, adagas, sobrenatural também. Então assim, até o elmo dele é pontudo, ele poderia dar uma cabeçada no cara, sei lá. O cavalo joga capota os dois lá em cima do inimigo, sei lá. Né, o cavalo também pode bater, dar um coice sobrenatural num deus lá e morreu, tá ligado? Voou longe. Enfim, né? Pô, cavalo pra caramba mesmo. E, cara, muito legal, cara. Eu achei interessante essa dinâmica, saca? Um cara que não anda, mas que é extremamente habilidoso em montaria. E ele lutaria junto com a montaria dele. A montaria seria as pernas dele no combate. E ele seria implacável por causa disso, saca? Ele treinou a vida inteira pra ser especificamente apelão nesse modo, montado, saca? Muito louco. Achei bem legal essa ideia. E algo... seria uma versão estendida praticamente da luta do Lubu, né? Que a gente só viu ali na cavalo no finalzinho da luta. Mas aqui seria uma luta inteira assim, né? Seria bem interessante. Bom, é o que tem pra hoje. Comenta aí o que vocês acharam, né? Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!